Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é bem legal, pessoal. É quando chegará os 7 anos de tribulação? Ou então, quando chegará a última semana de anos de Daniel? Esse será o nosso assunto aqui no vídeo, ok? E pessoal, antes de ir para o assunto, peço o seu like para dar uma força aí para o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui com o Pastor Nilson. E gostando do conteúdo, compartilhe aí o vídeo com seus amigos, ok? Bora lá para o assunto. O assunto está aqui no quadro, tá vendo? Eu transformei esse assunto do quadro em vídeo, ok? Quando chegará os 7 anos de tribulação ou a última semana de Daniel? No livro do profeta Daniel, no capítulo 9, verso 27, encontramos dois termos: uma semana e metade da semana. É de onde tiro o estudo da última semana de anos de Daniel, que é a mesma coisa de 7 anos. E aí eu busco revelações do Espírito Santo usando o método judaico de ensino, o Pardês. Examinando, é claro, a Torá apenas dentro desse termo no texto última semana, ok? Essa uma semana, que é a última semana de anos de Daniel, ou 7 anos de tribulação, chegará quando o cenário geopolítico mundial for visto com os 10 chifres da besta, que são os 10 reis. São também os 2 pés da estátua de Nabucodonosor, que são 10 nações da ONU, entrando no ápice de poder mundial. Essas 10 nações da ONU, entrando no ápice de poder, são definidos em 2 grupos de 5 nações, que eu explico assim. Veja só. O primeiro grupo é os Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China. O segundo grupo das 5 nações, ainda não sabemos quem são, mas como os profetas do Antigo Testamento, inclusive o próprio Cristo, deixam o palco profético montado no Oriente Médio. As profecias estão concentradas no Oriente Médio, ou para o Oriente Médio. Eu acredito, então, por causa disso, que são 5 nações do Oriente Médio, que são nações islâmicas e que provavelmente se aliarão com grupos T. Grupos T. Então, surgindo esse segundo grupo de 5 nações islâmicas do Oriente Médio, elas se unem ao primeiro grupo das 5 nações, que eu já expliquei, para governarem o mundo com um aglomerado de 10 nações da ONU, que será a ONU no ápice de poder, né? Ou seja, 10 nações da ONU se juntam e aí, meus amigos, inicia a última semana de anos de Daniel, ou 7 anos de tribulação, ok? Isso com a ONU no seu ápice de poder mundial. E quando completar os primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel, ou dos 7 anos de tribulação, que é o governo da ONU, tá? No poder, os 10 reis, que são os mesmos 10 chifres da besta, são também os 2 pés da estátua de Nabucodonosor, que são os 2 grupos de 5 nações, totalizando 10 nações da ONU. Então, passam o governo para o anticristo, né, as 10 nações, para o anticristo, a besta que emerge do mar, de Apocalipse 13, versículo 1. Aqui, o acordo com muitos por uma semana de Daniel 9, 27 é quebrado,
onde também temos o termo metade da semana. Está no texto, metade da semana, onde temos a manifestação do anticristo com poder mundial, se declarando Deus, com poderes dados pelo dragão vermelho, figura de Satanás. Aí ele trairá a sua religião islâmica, trairá as religiões do mundo e as 10 nações da ONU para se declarar um Deus. Aqui temos, então, a queda da ONU com a manifestação do anticristo ao mundo, como sendo a besta emergindo do mar, ali de Apocalipse 13, 1. Ok? Vamos agora entrar na perseguição. Deus permitirá que muitos morram testemunhando a Cristo. Lembra? Igual as 2 testemunhas que foram mortas pelo anticristo, né? Por causa do testemunho que deram de Cristo. Está escrito que a besta irá persegui-los e vencê-los. Está escrito, ok? Vencê-los tem significado de matá-los. Muitos precisarão morrer, pessoal, veja só. Muitos precisarão morrer para glorificar o Eterno diante do diabo e das nações. É tipo assim, Deus não está só. Não que ele precisa disso, sendo todo-poderoso, mas vai ser testemunhado que ele é o Senhor, a fidelidade dos cristãos morrendo, né? O esconderijo do Altíssimo agora, veja só o que é. Aqueles que Deus não permitirem que sejam mortos pela perseguição do anticristo, Deus as levará para o deserto de esconderijo do Altíssimo, fora da vista e do alcance do anticristo. Esse deserto, esse esconderijo do Altíssimo, são lugares ermos e áridos provocados pela destruição com os toques de trombetas das grandes e pequenas cidades das nações. Ok? Também lugares, tá? O deserto, lugares abandonados, desérticos, né? Desertos literais que já existem, que são os desertos dos povos. A Bíblia chama de deserto dos povos, e nesse deserto dos povos, Deus criará pavilhões de abrigos em dóceis, como abrigo e esconderijo para a proteção do seu povo, da igreja, das nações obedientes, que nesse caso de povo, pessoal, também, como eu disse, se refere às nações obedientes, que não usaram a marca da besta, nem entraram no exército da besta em Armagedon. Por isso, Deus deixa essas pessoas das nações juntas da igreja nesse esconderijo. É Deus que quer, sim. É Ele que planeja tudo isso. Então, amados, veja só, ao invés da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, ele, ou seja, ela, a igreja e as nações obedientes, serão levadas a um deserto literal de esconderijo e refúgio contra tempestades no deserto. Esse abrigo é preparado pelo próprio Deus para a igreja ser escondida e guardada por 1.260 dias ou 3 anos e meio, fora e longe do alcance do anticristo, a besta que emergirá do mar. Ok? Dando para entender? Está pegando aí? Agora, presta atenção aqui, ó. Todo o período da grande tribulação de 3 anos e meio, as pessoas das nações que não colocaram, né, a marca da besta, nem adoraram a sua imagem, nem se juntaram no exército da besta anticristo, Deus as guardará e as protegerá junto da igreja, ok? Tipo as pessoas estrangeiras que foram escondidas entre os hebreus
quando Deus estava enviando as pragas no Egito. Entendeu isso? Pegou a revelação? Ok. Deus não é como os homens vingativos. Mesmo essas pessoas, né? Elas não conhecendo a Cristo, mas são obedientes de uma certa forma a Deus, critério de Deus. Deus as chamam de ovelhas, que é as nações obedientes. Ok? Deu para você entender? Obedientes em quê? Eu já expliquei acima. Elas não fizeram parte do exército da besta, anticristo, nem adoraram a sua imagem, nem colocaram a marca da besta para comprar e vender, né, com o sistema do anticristo. Ou seja, elas não aderiram ao sistema do anticristo, que é o ápice do sistema de governo da grande Babilônia. Apocalipse 17 e 18 dizem isso, ok? As decisões do Eterno, pessoal, não podem ser discutidas e refutadas. Ele mesmo tratará dessas pessoas no milênio como uma segunda chance, uma oportunidade para elas conhecerem Cristo como Salvador, Redentor e Resgatador, ok? São opções do Eterno, são critérios dele. Então veja só, terminando a grande tribulação, Deus juntará seus escolhidos desde o deserto de esconderijo até as nações de toda a terra e as arrebatarão na segunda vinda de Cristo, sendo que as pessoas das nações obedientes, lembra, não serão arrebatadas juntas com a igreja, porque elas não foram glorificadas, mas elas continuarão sendo protegidas e guardadas por Deus para que não sejam encontradas pelo anticristo. Pegou? Pois Cristo descerá para a terra com a igreja e irá direto para a batalha do Armagedon e não matará as pessoas das nações que foram protegidas e escondidas por Deus no deserto, isso porque foram obedientes, como expliquei aí em cima, ok? Então, aí está os 7 anos de tribulação ou a última semana de anos de Daniel. Entendeu, pessoal? Numa outra oportunidade, eu vou falar dos selos, das taças, das 7 trombetas, dentro do período da grande tribulação, ou dentro dos 7 anos, mais possivelmente, mais claramente, que tem mais intensidade dentro dos 3 anos e meio de tribulação, ok? Então, um abraço no coração, Baruch Hashem, bendito seja Deus, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Hermenêutica Fiel.